Ó, agora vamos ver um outro detalhe importante. Nós vamos entrar na próxima aula, que é onde vai começar mesmo a matemática financeira, que é a revisão de matemática básica, tá? Nós vamos começar com porcentagem. Nós vamos começar lá com um assunto chamado porcentagem, tá? Porcentagem, nós vamos ver que porcentagem, na verdade, quando eu falo assim, ó, 5%, isso aqui, na verdade, é uma divisão de 5 por 100. 5 dividido por 100. É isso que é 5%, ó. 5%. Isso é 5%. 7% é 7 dividido por 100. 70% é 70 dividido por 100. Então tudo vai ser isso. E quando eu fizer essas divisãozinhas, por exemplo, se eu vou fazer 5 por 100, quero fazer a divisão de 5 dividido por 100. Nesse caso aqui, como é que eu faço a divisão? Primeiro, eu não tenho problema com vírgulas. Já que nenhum tem vírgula, então não tem problema com vírgulas. Então eu tenho que dividir. O problema é que o 100 não cabe dentro do 5, né? Eu estou dividindo um número menor por um número maior. Então eu tenho que o quê? Bom, não vai dar um inteiro, não vai dar um 100 aqui dentro, né? Então, como é que eu faço isso? Eu acrescento 0 aqui, e um 0 e uma vírgula. Pronto. Aí eu vou analisar de novo. Cara, dá para dividir? Puta, mesmo assim não dá, professor, porque o 50 não cabe dentro do 100. Então o que eu faço? Acrescento mais um 0 aqui, mais um 0 e uma vírgula. É isso? Não, puta que pariu. O número só tem uma vírgula, todo número não pode ter mais de uma vírgula. O 0 tu repete, mas a vírgula tu não vai repetir. A vírgula vai ficar aqui, ó, onde ela estava desde o início. Agora dá para dividir. 500 dividido por 100 é 5. Então resposta 0,05. 0,05. Se eu vou fazer o 7 dividido por 100, vai ser a mesma lógica, né? O 7 dividido por 100, 7%, ó, não dá para dividir. Então acrescento um 0 e um 0 e uma vírgula. Professor, continua não dando para dividir. Então eu acrescento outro 0 e outro 0. Agora dá quanto? 7. Então, no caso, 7 vezes 100, 700, 0. Aqui no caso vai dar 0,07. Agora olha só o 70, como é parecido, mas ao mesmo tempo não é igual. Quando eu for fazer 70%, ó, 70 dividido por 100. Primeiro, dá para dividir? Não, porque o 100 não cabe dentro do 70. Então eu vou ter que acrescentar um 0 aqui e um 0 e uma vírgula. Sim ou não? Agora, vou dividir 700 por 100. Já dá para dividir? Não precisa acrescentar mais um 0. Dá ou não dá? Dá quanto? 7. 7 vezes 100... 700, 0. Resposta 0,7. Tudo bem? Então nós vamos trabalhar muito com essas coisas para fazer cálculos de porcentagem, tá? O que eu quero mostrar para vocês não é isso aqui. O que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que nós vamos usar também lá para frente, que é uma maneira de raciocinar um pouco mais rápido em porcentagem, que é assim. Como que eu faço para calcular, por exemplo, 32% de R$6.400, por exemplo. Vou botar aqui R$6.200, pronto. Tá? Como é que eu faço para calcular isso? Se a gente for ver lá na matemática, como o professor ensinou, vamos calcular 32%. Existem 100 maneiras diferentes de fazer isso. Existe a tradicional, que é quando o professor fala, vamos fazer uma famosa regra de 3. Lembram disso? Eu quero 32% de 6.200. Então ele fazia assim, ó, dinheiro e porcentagem. 6.200 corresponde a 100% do meu dinheiro. Eu quero saber quanto que é 32%. A porcentagem embaixo de porcentagem. 32% vai corresponder a X. Vocês lembram disso? Alguém já deve ter aprendido isso aqui dessa maneira. Sim ou não? Aí o cara tinha que fazer a porra das análises da setinha, que até hoje eu não entendi como é que funcionava aquela setinha. O cara botava seta pra lá, seta pra cá. Na verdade ele ia ver se era grandezas proporcionais ou se era inversamente proporcional. Ou seja, se quando um cresce o outro cresce, ou se quando um cresce o outro cai. Para saber se inverte ou não a fração. Então olha só, 6.200 é 100%. 32%, que é um número menor, ó, é um número menor. Vai ser um número menor aqui, sim ou não? Então aqui diminui, aqui também diminui. Então é proporcional. Quando é proporcional, ele copiava do jeito que estavam as frações. Ele copiava assim, ó. 6.200 dividido por x, do jeito que está aqui, igual a mesma proporção de 100 por 32. Olha que putaria isso aqui era.
Aí ele fazia multiplicação cruzada. Lembra das regras de multiplicar cruzado? Quando tinha igualdade de fração? Então, x vezes 100, 100x, é igual a 32 vezes 6.200. Beleza. Aí ele tem aquela continha para fazer lá. 32 vezes 6.200. Ele vinha para cá, fazia 32 vezes 6.200. Então ele vinha para cá, ó, vamos fazer lá. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 6, 12. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 6, 18. 0, 0, 4, 8, 9, 1. Resposta dava 19.848. Então ele ficava assim, ó. 100x é igual a 19.848. Aí o 100 que está multiplicando passa dividindo. Aí ele fazia assim, ó. X é igual a 19.848 dividido por 100. O cara que tinha dificuldades ia fazer toda essa divisão. Mas alguns já sabem que como é que eu faço uma divisão por 100? Como é que se faz para dividir um número por 100? Não, então vamos fazer a conta, tá? Olha lá. 19.848. O que foi? Isso, vamos entender isso. Dividido por 100, tá? Lá vou eu. Olha, vem comigo. 198, dá ou não dá? Então, beleza. Não tem vírgula, então vou andar normal, tá? Então, aqui vai dar quanto? Ah, professor, vai dar 1, quase 2, mas vai dar 1, né? Então, 1 vezes 100, 100. 198 menos 100, 98. Fechou? Agora eu vou baixar o 4, ó. Ficou 984. Quanto é que vai dar? 9. Então, 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 9, 9. Sobrou quanto? 84. Vou baixar o 8. Tá vendo baixar o 8 lá? Baixei o 8, ó. 848. Dá para dividir por 100? Dá. Dá quanto? 8. 8 vezes 100, 800. Sobrou 48. 48 dá para dividir por 100? Tem mais alguém para baixar? Agora, se eu quero continuar a conta até o final, o que eu vou fazer? Acrescentar um zero e uma vírgula. Fechou? Aí eu vou pensar. 480 dividido por 100 dá 4. 4 vezes 100, 400. Sobrou 80. Beleza? Quero continuar a conta. Vou acrescentar um outro zero. Acrescenta outra vírgula? Não. E põe zero aqui? Quando que eu poria zero aqui? Se eu acrescentasse esse zero e mesmo assim não desse para dividir. Como dá? Dá ou não dá? 800 dá para dividir? Dá quanto? 8. Fechou? 800. Zero. O que aconteceu? Se você pegar o resultado dessa divisão aqui, ele deu exatamente o mesmo cara. 19848. A única coisa que mudou é exatamente esse mesmo cara, ó. É que eu tenho uma vírgula ali. Coincidentemente, quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Quantos zeros eu tenho? 2. Se eu tivesse dividido por 1000, a vírgula estaria aqui, porque como 1000 tem 3 zeros, vai ter que ter 3 casas depois da vírgula. Se eu tivesse dividido por 10, quantos zeros tem 10? 1. Então a vírgula tem que estar aqui, ó, com uma casa depois do... Então a quantidade de casas que fica aqui após a vírgula é exatamente essa quantidade de zeros que vai ter. Então tu vai pegar o cara e vai andar as casas. Então se eu tenho lá 4.265 dividido por 10. Quantas casas eu tenho aqui? Uma? Então vai ter que ter uma casa depois da vírgula. Então vai ficar 4.265, ó, uma casa depois da vírgula. Se eu fizer 22.600 reais dividido por 100. Ah, dá pra cortar o zero? Então vou botar 600, então vou botar 623. Pronto, agora não dá pra cortar o zero, pessoal, agora fudeu. É igual. Ó, tu vai anotar o mesmo cara, 22623 e vai perguntar, quantos zeros tem? 2? Então tem que ter 2 casas depois da vírgula. Então esse é o resultado, 2 casas depois da vírgula. Tudo bem? Então isso aqui era uma maneira que o cara fazia isso via regra de 3. Alguns alunos mais espertos, que já tinham uma matemática mais acelerada naquela época, ele fazia assim, ó. Quando chegava aqui, ó, por exemplo, nessa conta aqui, ele não vinha para esse passo aqui não, ele não fazia essa multiplicação aqui não. Ele fazia assim, ó, 100x, esse 100 vai passar dividido, então vai ficar assim, ó, x é igual a 32.000 vezes 6.200 dividido por 100. Entenderam isso?
Aí, como é uma multiplicação aqui, ele vinha aqui, ó, e simplificava. Tranquilos? Então ele ficava com x, ele resolvia essa conta. 32 vezes 62. E essa 32 vezes 62 vai dar exatamente isso aqui, né? Tem que dar, né? 198.480. 198.400. 1980 aí? Esse é o resultado. E 4. É que tu juntou os dois zeros e fez um 8. Eu fiz alguma cagada ali, né? Onde eu juntei 2 0 e fiz um 8? Tem alguma coisa errada nessa minha conta? Ali, ó. É que era um 2 0 e Não, pra trás, pra trás. 8. Dá um passo pra trás aí. Aqui? Dá um passo pra trás. No outro quadro. Aí. Tu juntou os dois zeros e fez um 8 ali, ó. Realmente. Os meus zeros eles juntaram, eles viram 8 mesmo. Com fé. Obrigado. Aqui ficou um 8, né? Ficou um 48, mas na verdade é 0 e 0. Obrigado. Aí, né? Não, era um 8 ali. Tá, mas vai bater igual. Tudo bem? Valeu. Aí, beleza. Então o cara fazia a porra da regra de 3 e resolvia toda a conta. Maneira 1. Mas foi bom que a gente treinou a conta com a vírgula ali no final. Resolveu para algo. Maneira 2, e o professor explicava de uma maneira mais inteligente. Assim, ó, vamos ganhar tempo. Pessoal, toda vez que você vê D na matemática, quer dizer vezes. D quer dizer vezes. Aí ele falava assim, ó, 32% é 32 sobre 100. Ele explicava que 32% era 32 sobre 100. Então você tem 32 sobre 100 vezes 6.200. Então você decorava a regra que D é vezes. Aí então você faz essa multiplicação, olha só. Corta esses 2 zeros com esses 2 zeros, resposta 32 vezes 62. Sem ter que fazer toda a regra de 3. Tudo bem? Então era uma maneira que tu ganhava muito mais tempo, não cair toda essa regra de 3. Como que eu quero que vocês façam? Nenhuma e nem outra. De uma outra terceira maneira, que vai ser muito mais útil para nós fazer esses cálculos. Vai ajudar bastante na hora da prova. Que é o quê? Para calcular uma porcentagem, como nós trabalhamos com base decimal, qualquer número, ele vai ser construído como múltiplos de 10, tá? Então, quando eu quero calcular qualquer percentual, tá? Qualquer percentual, não importa, de um número qualquer, vamos pegar aquele número lá que é o 6.200, quero calcular um percentual de R$6.200, não importa quantos por cento. O que eu vou fazer? Você precisa apenas conhecer duas coisas desse cara. O quanto é 10% e o quanto é 1% do cara. Porque se você sabe calcular 10% e 1%, você consegue qualquer porcentagem. Porque se eu sei, por exemplo, se a questão está pedindo 20%, eu vou achar os 10 e multiplicar por 2. E assim sucessivamente. Então, olha só. Agora, o que acontece? 10%, o nome já fala, ó. 10%. Isso é 10%, sim ou não? Dá para simplificar essa fração, dá ou não dá? Vai ficar 1 sobre... Ou seja, ele fala assim, ó. Para achar 10%, você tem que dividir o cara por 10. E quando eu divido por 10, a casa anda... Quantas casas a vírgula vai andar? Uma. Então, ó, eu vou tapar um cara. Ó, vai andar uma casa. A vírgula vai ficar aqui, ó. Que número vai dar? R$620. 620. 1% é 1 sobre 100. Então eu vou pegar o cara e dividir por 100. Que vai ser quantos zeros? 2. Quer dizer que a vírgula vai andar quantas casas? 2. Então se eu andar 2 casas, ó. 1, 2, tapa. Olha o que ficou? R$62. Aqui eu estou apto para achar qualquer porcentagem que a prova me perguntar. Se a prova perguntou quanto que é 21% desse cara? Ora, eu sei que 21 é 10 mais 10 mais 1. Sim ou não? O 10 é quanto? 620. Se eu pegar o dobro dele, qual é o dobro de 620? Dobro de 600, 1.200. O dobro de 20, 40. 1.240, sim ou não? Agora, eu vou pegar 1%. Quanto que é 1%? 62. Quanto é que vai dar aqui? 1.302. Muito mais rápido, muito mais prático. E não é para essa porcentagem, é qualquer porcentagem. Agora, quanto mais você usar o teu raciocínio, mais rápido você vai fazer a questão. Exemplo, olha só. Quero calcular quanto que é
49% de 6.200. Eu posso fazer 10, 10, 10, 10 mais 9. Posso fazer isso. Mas eu posso pensar de outra maneira, sim ou não? O 49 eu não posso escrevê-lo como 50% menos 1%? É ou não é a mesma coisa? Olha que legal. O que é um 50% de qualquer coisa? É a metade. Qual é a metade de 6.200? 3.100. Quanto que é 1%? 62. 3.100 menos 62. 3.038. Pronto. Calculei 49%. Tudo bem? Ok? Tudo que eu preciso é disso aqui. 10% e 1% do cara. E aí eu consigo achar as outras porcentagens de uma forma lógica. Trabalhando com essa coisa de desmembrar, isso ajuda muito, desde a época da matemática, quando às vezes o cara tinha que fazer assim, por exemplo, ó. Eu tenho que fazer lá 21 vezes 3.200, vou botar aqui, tá? O cara tem que fazer essa conta. Bom, eu posso fazer toda essa conta, todo esse trabalho aqui, tá? Mas eu poderia fazer assim também, ó. Porque 21 não se escreve 20 mais 1, não é 21? Poderia fazer 20 mais 1 vezes 3.200. Porque é mais fácil, dá pra fazer de cabeça, ó. Se fosse 10, 10 é só aumentar um zero, é ou não é? Como é 20, aumenta um zero e faz o dobro. O dobro de 3.200? 6.400. Aumentando um zero, 64.000. Mais 1 vezes 3.200, 3.200. 64 mais 3.200, 67.200. Pronto, resolvi a conta. Entendem? Então, essa lógica aqui de desmembrar, você pode usar aqui em porcentagem, que é a propriedade distributiva que a gente tem. Multiplicar por 49 é a mesma coisa de multiplicar por 50 e depois multiplicar por 1 e subtrair esses caras. Então, você pode usar essa lógica. Por exemplo, eu quero calcular, então, dos 6.200, o quanto é 99%. Cara, muito fácil calcular 90%. Vou pegar primeiro aqui, é mais fácil, 90%. Como é que eu calculo 90%? Eu posso pegar esse 620 e multiplicar por 9, sim ou não? Ou eu posso fazer o quê? Pegar os 6.200 e fazer o quê? Tirar quanto? 620, porque esse cara é 100%. E aqui eu estou tirando 10%, está sobrando 90%. Né? Então eu faço essa subtração aqui, eu vou ter também a minha resposta, saúde. Entende? Mas tudo com base nesses caras. Ah, professor, mas vai dar muito trabalho. Não, porque não é fazer cálculo. O que eu quero, o nosso objetivo, é que você olhe para um cara, a questão falou, Joãozinho aplicou R$9.600 no banco. Que você olhe para esse cara e já me diga o quanto é 10% dele e o quanto é 1, no olhar. Esse é o nosso objetivo. É que você olhe para o cara, bom, 10% eu vou andar uma casa. Então, eu vou pegar aqui, andar uma casa, ó, dá 960. 960. 1%, então isso aqui é 10%. 1% anda duas casas, 96. É só andar uma e duas. Se tu tá em dúvida, então se você fazer assim, ó, mais fácil para não ter erro, ó. Anda uma casa e duas. Uma, 960. Duas, 96. Agora, você não sabe qual que é 10% e qual que é 1%. Porra, né? Qual que é maior? 10%. Então, esse aqui é 10% e esse aqui é 1%. E agora você faz qualquer conta de qualquer porcentagem com base naqueles dados ali. Tudo bem? Isso parece ser imbecil. Fala assim, ah, professor, eu prefiro fazer conta. Beleza. Lá na frente nós vamos ver que muitas questões nós vamos resolver com raciocínio simples assim. Simples assim. Tá? Então, podem copiar essa parte aqui também, então, ali, quem quiser. Essa dica aqui dos 10 e do 1% aí que a gente vai precisar. Tempinho para copiar para poder apagar. Crianças, presta atenção, isso tudo são coisas que eu estou mostrando, os dois objetivos dessa aula de hoje. Na verdade, o principal é fazer um nivelamento, tá? Então, nivelamento, porque muitos têm isso claro e outros não tanto. Base, primeiro motivo. Os dois principais, e outro principal motivo é ganhar tempo. Só que às vezes, claro, como eu disse, está acostumado a fazer conta, abaixa a cabeça e vai fazendo conta, e tu vai achar mais complicado aprender dessa maneira. Então, usem ou não usem. Eu não vou obrigar a usar isso com vocês. Olha, é obrigado a ter esse raciocínio. Mas, como eu disse, o tempo vai ser muito importante no concurso. Eu quero dar para vocês tempo. E pensando nisso,
Por exemplo, se eu perguntasse para vocês assim, ó, R$4.600. Calcula para mim, de cabeça, quanto que é 50% de 4.600. É muito rápido, sim ou não? Agora, que conta que vocês fizeram? Dividiram por? Agora, por que tem que dividir por 2? Ah, porque 50% é a metade. Beleza, mas olha só, esse é muito fácil. Mas tem outros que é tão fácil quanto que a gente acaba não usando e é a mesma lógica. Porque olha só, o que é 50%? Nós vimos que 50% é 50%. Sim ou não? 50%. Simplificando aquela fração, dá quanto? 50 dividido por 100, aqui dá para simplificar por 50, vai dar 1 sobre 2. Ou seja, calcular 50% é a mesma coisa que dividir por 2. Tá claro? Sim ou não? Agora olha só. E se fosse 25%? Não é a metade da metade? Sim ou não? Essa é a lógica. Então, 25% é 25 sobre 100. Se eu simplificar, dá 1 sobre 4. Ou seja, se eu quero calcular 25%, eu vou dividir por 4. Ai, professor, mas essa eu não consigo fazer de cabeça. Cara, pensa assim, ó, metade da metade. Não precisa fazer as coisas de uma vez. Então, por exemplo, qual é a metade aqui? Qual é a metade? 2.300. Sim ou não? Essa é 50%. E se eu quero 25%, que é a metade disso? Viu? Fez de cabeça. Sem ter que fazer uma divisão. Sem ter que fazer cálculo de quanto que é 25%. Estão entendendo? 20%. O nome já fala, ó, 20 dividido por 100. Também é um cara legal. Também é um cara que vai dar exato. Nesse caso, o que eu vou fazer? Simplificar. Aqui vai dar quanto? 1 sobre 5. Ou seja, para achar 20% é só pegar o cara e dividir por 5. Beleza? Então, se eu pegar o número e dividir por 2, obviamente eu tenho 50%. Dividir por 4, 25%. Eu dividir por 4, eu vou botar aqui, ó. Lembre-se, né? Vou dar a dica aqui, né? Metade e depois metade da metade. Metade da metade. Isso é dividir por 4, né? Ok? Beleza? E de achar 20% é pegar o cara e dividir por 5. Bem tranquilo. Ou, claro, né? Usando a nossa lógica. Se eu sei 10%, olha só. Eu quero achar 20% desse cara. Eu posso dividir por 5? Posso. Mas essa conta não dá pra dividir de cabeça, não tá exato o cara. Então, beleza. Se eu tapar um cara aqui, eu tenho quantos? 10%, sim ou não? 10% é quanto? 460. 20% é o dobro disso. Então, 460 vezes 2 vai dar 920. Então, beleza, resposta 920, de cabeça. Certo? Então, usem essa lógica aqui também, que vai ser muito importante também, né? Mais essa diquinha aqui. Onde isso aqui também pode ser muito útil? Exemplo, lá na frente, nós vamos estar fazendo uma conta, por exemplo, que é assim, 4.000, vou botar 3.100 dividido por 0,2. 0,2. Então isso aqui pode acontecer, tá? Lá na frente lá. O que nós vamos ver? Você pode realmente fazer e montar essa conta. Você pode vir aqui para o padrão 1, 3.100, dividido por 0,2. Uma casa depois da vírgula, acrescenta uma casa aqui. Pronto, agora eu ignoro a vírgula, certo? Vou ignorar a vírgula aqui. Então aí o que eu vou fazer? Olha só. 3 dá para dividir por 2, dá 1. 1 vezes 2, 2, 3, sobra 1. Abaixa esse 1, dá 11, vai dar 5. 5 vezes 2, 10, abaixou 1. Abaixa esse 0, vai dar de novo 5. 5 vezes 2, 10, dá 0. Abaixa o 0, não deu para dividir 0 para o quociente. Abaixa o 0, não deu para dividir 0 para o quociente. 15.500, maneira tradicional. 1. Cara com pensamento rápido. Nós vamos estudar isso na próxima aula, nós vamos enxergar que sempre 0,2 é 20%. Nós já vamos saber que 0,2 é 20%, nós vamos trabalhar com isso.
Então você sabe que é 20%. E você sabe que 20% é a mesma coisa que dividir por 5. Então o que eu tenho aqui? 3.100 dividido por 1 sobre 5. 1 sobre 5, que é o 20%. Sim ou não? E eu estudei matemática e quando eu tenho divisão de fração, o que eu faço? Conserva a primeira e o quê? Multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, 3.100 vezes 5. Muito mais fácil a multiplicação do que uma divisão. Então, 3.100 vezes 5, eu não preciso pensar tudo junto, eu posso pensar separado. 3.000 vezes 5, 15.000. Sim ou não? 5 vezes 100, 500. Então, vai dar 15.000 mais 500, 15.500. Pronto, cheguei na mesma resposta. De uma maneira mais rápida. Ok? Bem. Isso é uma coisa que quem não tem a matemática desenvolvida vai passar isso com o tempo. Vai usando, vai pegando prática, vai pegando confiança, o que é principal, né? Vai pegar confiança, mas notem que as coisas todas se encaixam. Ok? Então, onde vai chegar? Onde vai chegar? Se Deus quiser lá no final do curso. Você vai pegar uma coisa assim, ó. Por exemplo, 6.200 dividido por 0,5. Aí você já sabe, 0,5 é metade. É 1 sobre 2. Então eu estou dividindo por 1 sobre 2. Então é a mesma coisa que multiplicar por 2. Resposta, 12.400. Multiplica por 2. Por que eu estou dividindo por um cara que é 1 sobre 2? Isso vai chegar lá na frente, lá no final. Tudo bem? Sem muito estresse. Beleza? De novo, eu não estou exigindo esse tipo de raciocínio de vocês. O que eu quero dar é esses macetezinhos, essas diquinhas. Vocês vão usando elas ao longo do curso. Nós vamos trabalhar muito. A matemática financeira, ela é a mais fácil de todas as matemáticas, que a gente vai aprender desde o início, tudo bem tranquilo. Ela vai precisar de base só essas contas com vírgula. A única coisa que pode derrubar são essas contas com vírgula que a gente vai acabar fazendo. Não está errado quem for fazer da maneira tradicional. Multiplicar, dividir, sem problema algum. Só, de novo, é o tempo. Para nessa prova da caixa, ainda não é tanto problema assim, porque são 5 questões de 60, então a matemática não vai te roubar tanto tempo. Não vai te roubar tanto tempo. Se eu pegar, por exemplo, o concurso do Banrisul, são 20 questões de um total de 80, então já é bastante questões de matemática. Aí o tempo passa a ser bem importante, porque 20 questões vai fazer um peso final na hora de resolver. Por mais que as questões do Banrisul eram fáceis, quem tem um raciocínio mais rápido vão fazer as fáceis bem mais rápidas, e aí sobra tempo para dispensar nas outras disciplinas também, né? Então é isso que vai ser muito importante. Tudo bem? Tranquilos? Beleza? Crianças, perguntas? Hoje, praticamente não começou o curso, né? Matemática financeira ela vai começar na próxima aula, que é semana que vem, na outra. Eu acho que a gente vai ter um mutirão de matemática financeira. Semana que vem já, eu acho, não? Semana que vem nós temos 3 dias. A coisa começa pegada já. Presta atenção. Quem perdeu uma das aulas já vai se fuder nas demais, tá? Porque é uma coisa contínua. Então, venham nas 3. Se perder, tem o ED? Tem o ED. Mas as aulas são contínuas. Tudo bem? Então, obrigado pela presença de todos vocês. Pessoal do ED, aula então de revisão de matemática. Matemática financeira começa mesmo na próxima aula. Foi lindo, beijo, manda e-mail. Tchau, até amanhã.